CLR constata que a área da Manitowoc foi hipotecada para concessão de empréstimos. Os 45 hectares que foram doados a essa empresa foram 100% hipotecados. Então já não é mais inclusive da empresa. E o relator do projeto, que retira incentivos da multinacional, quer mais informações antes de emitir o seu parecer. Ouvir as pessoas envolvidas nesse assunto, o que não podemos é inviabilizar o pouco que resta da empresa ainda. Líderes comunitários do bairro Vera Cruz são homenageados durante sessão plenária. Sentimos assim, né, o trabalho feito sendo recompensado, sendo visto, né? A lembrança aconteceu durante o grande expediente do vereador Marcos da Silva. Foram as pessoas que mostraram que toda luta que for em prol do bem comum e do bem coletivo, a gente não pode desistir nunca. Boa noite. A CLR promoveu a segunda reunião para tratar da revogação parcial dos incentivos concedidos à Manitowoc. Os vereadores estão divididos quanto à aprovação do projeto. A empresa inaugurou a primeira sede na América Latina em março de 2012 com ótimas perspectivas. A previsão anual era de um faturamento de 250 milhões de reais. Segundo o vereador Patrick Cavalcante, tudo não passou de promessa. Por isso, a matéria solicita o pagamento do IPTU e a devolução do terreno. Ela não investiu nada em Passo Fundo e esta tinha um compromisso, então, de gerar 150 empregos. Em momento algum ela gerou 150 empregos, ela tinha 110, 120 empregos no máximo, demitiu 90 funcionários agora na virada do ano e permanecendo lá somente, até onde a gente sabe, só 20 funcionários. Então, como nós temos uma lei aprovada pela Câmara que dá isenção de 7 anos do IPTU, 5 anos já se passaram, eu estou então pedindo que esta casa, como fiscalizador do poder público, obrigue ou retire parcialmente então a isenção do IPTU e que esta empresa comece então a pagar para os munícipes, para os cofres públicos do município de Passo Fundo, o valor do IPTU. E nós temos, paralelo a isso, uma ação judicial, onde nós estamos cobrando a devolução da área por parte desta empresa. O texto foi apresentado após a fábrica de guindastes suspender as operações em Passo Fundo. O vereador Paulo Necli disse que a Comissão de Legislação e Redação está em busca de documentos que demonstrem a necessidade de revogar os incentivos. Uma pesquisa da CLR identificou que a área doada foi hipotecada para a concessão de empréstimos. Nós fomos até o registro de imóveis, né? E agora de forma oficial pedimos uma cópia da certidão. Nós descobrimos que os 45 hectares que foram doados a essa empresa foram 100% hipotecados. Então já não é mais inclusive da empresa, é do Badesul, né? Então essa é uma preocupação bastante grande que nós devemos ter todo o cuidado possível, né? Para nós ver qual é os passos que nós vamos dar. O vereador Alberi Grando é o relator do projeto pela CLR. Mas antes de emitir parecer favorável ou contra, o parlamentar quer dados atualizados sobre a situação da empresa. Uma das ideias é de convidar os representantes da multinacional para que prestem novos esclarecimentos. Preciso primeiro saber o que a empresa se comprometeu e o que a empresa vai continuar fazendo em Passo Fundo. Porque entendemos que houve uma ocasião, quando se concedeu esses benefícios à empresa, que havia viabilidade da empresa funcionar plenamente aqui em Passo Fundo. Uma série de fatores já muito bem explanados pela própria empresa, pela imprensa, a empresa teve que retroagir, quer dizer, não faz mais aquilo que fazia, inclusive dispensou bastante pessoas que trabalhavam na Manitowoc. O que eu quero? Eu quero primeiro saber, então, o que a empresa pretende fazer aqui em Passo Fundo, né? Ouvir as pessoas envolvidas nesse assunto. O que não podemos é inviabilizar o pouco que resta da empresa ainda. O tema é delicado, por isso, antes de uma decisão definitiva, os vereadores querem trabalhar em cima de todas as possibilidades. Por enquanto, a opinião está dividida.
ela não fechou as portas, né? Ela existe ainda, né? Lá tem 20 funcionários ainda que estão lá trabalhando, né? Agora não estão produzindo e não estão cumprindo com o papel que na época que foi feita a doação a essa empresa, eles assumiram um termo de compromisso e esse termo de compromisso não está sendo cumprido. Se amanhã esta empresa decidir demitir os 20 funcionários e ir embora, nós perdemos a área, perdemos incentivos, perdemos a geração de empregos e a área fica para um banco, não é mais do município de Passo Fundo. Então eu acho que esta casa que aprovou, que está aqui para fiscalizar o dinheiro público, nós temos sim que se manifestar o quanto antes. Estou fazendo a minha parte, entrando na justiça para a reintegração integral da área e através de uma lei parcial aqui revogar então as isenções de IPTU que esta empresa recebeu. Eu tenho informações de que ela está comercializando, embora não fabrique, não monte mais guindaste, comercializa, isso é empresa então. Quanto o resto do prédio, da área que está sendo questionada, isso podemos sim fazer uma discussão dentro da Câmara de Vereadores e sugerir alguma solução que satisfaça o município de Passo Fundo. O que nos preocupa é o município de Passo Fundo. E o vereador Eduardo Pelicioli suspeita que as polêmicas pedaladas fiscais também ocorreram no Poder Executivo aqui de Passo Fundo. Na tentativa de comprovar isso, ele solicitou ao prefeito Luciano Azevedo informações sobre os empenhos estornados nos últimos 3 anos. Entenda melhor. O que se chama-se de restos a pagar. Empenhos do ano de 2013 foram pagos no ano 2014. Empenhos do ano 2014 ficou para o ano de 2015. E nós temos muitos empenhos do ano 2015, despesas que a Prefeitura afirmou que ela não teve como honrar essas despesas no ano 2015 e se dá praticamente um cheque, como se fala na expressão popular, para 2016, que é o resto a pagar. Então, ainda nesse mês, nós estamos pagando contas do ano 2015, em detrimento a isso não é feito investimentos dentro do orçamento 2016, no ano 2016. Isso é muito preocupante porque na mudança de governo, de uma nova gestão, isso mostra que vai ficar também muitos recursos para serem pagos no ano 2017, que é a famosa pedalada fiscal que o governo atual aqui de Passo Fundo está praticando. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver como foi o grande expediente do vereador Marcos da Silva. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. O Jornal da Câmara apresenta agora um resumo do grande expediente do vereador Marcos da Silva. O parlamentar foi o primeiro orador da semana. Inicialmente, o vereador Marcos da Silva falou sobre a mudança de partido. Em abril, ele deixou o PP para ingressar no PSDB. De acordo com o parlamentar, a conduta no legislativo independe da sigla que representa. Por isso, na tribuna, o tucano reforçou seu compromisso com o coletivo. O meu voto vai ser sempre em prol do bem de Passo Fundo. O que for bom para o coletivo, o que for bom para a população e o que for bom para a cidade, esse vereador sempre apoiou e sempre vai apoiar. E o que não for, eu estarei fiscalizando e sim cobrando do executivo. Eu sempre serei um vereador de posição, como foi desde o começo do primeiro dia do meu mandato, que começou lá em 2013. Continuarei sim, sempre tendo posição, onde o meu comprometimento
com a população, eu vou honrar aqui nesta casa. Num segundo momento, o vereador Marcos utilizou o espaço do Grande Expediente para prestar uma homenagem a 12 lideranças do bairro Vera Cruz. Realmente são os verdadeiros agentes políticos, que a gente costuma dizer, porque eles pagam a conta e não tem nada de retorno. E eu resolvi homenageá-los porque eles têm uma comissão no Grande Bairro Vera Cruz, formada pelas pessoas que eu homenageei hoje, por melhorias do Grande Bairro Vera Cruz. E em muitas situações, o bairro Vera Cruz é hoje o que é pela boa política dessas pessoas que fazem anonimamente a sua parte, o dia a dia, gerando emprego e renda. Então eu sempre comento, não é só a Grande Vera Cruz, mas sim Passo Fundo, que ganha e muito com pessoas que o seu dia a dia no anonimato estão fazendo a diferença. Este professor foi uma das personalidades lembradas. Luiz é o vice-diretor da Escola Ernesto Toqueto e dedicou mais de 30 anos ao magistério. O vereador Marcos é um velho conhecido, né? E que a gente, em várias vezes que se encontramos, né, a gente fala sobre políticas de comunidade, da associação, do bairro. E eu, como fiquei muito tempo na frente da Escola Ernesto Toqueto, né, fomos assim tivemos uma boa relação, né, dentro dos propósitos de se tornar aquele bairro ali um bairro bem acessível para a nossa juventude e as pessoas que moram ali. A relação do parlamentar com a Vera Cruz se tornou mais sólida em 2013. Na época, um trabalho conjunto entre o Legislativo e a comunidade permitiu que fosse revertida a retirada de parte do estacionamento na Avenida Moacir da Mota Fortes. O comércio ali praticamente morreu, porque ficou sem via de acesso. Então foi a nossa grande briga e o Marcos se empenhou muito e nos ajudou. Nos encaminhou, né? Então, com o apoio de todo o pessoal da vila mesmo, né, que nós fomos bastante apoiados por todos os setores, a gente conseguiu reverter, em parte, né, para pelo menos amenizar o impacto que o estacionamento causou nas grandes empresas ali. O líder comunitário Paulo Roberto Bibiano foi outro homenageado. Hoje, uma das funções dele é de coordenar uma comissão que luta por demandas daquela região da cidade. Já fui presidente do bairro Vera Cruz por 2 mandatos, sou coordenador da comissão que mantém o módulo da Vera Cruz, participei da comissão pró-estacionamento, onde ele citou no grande expediente dele, e eu sou um dos organizadores do Natal Comunitário na Vera Cruz e do Dia do Vizinho na Vera Cruz, que é o Dia do Vizinho, entra na programação da Semana do Município. E nós temos o apoio da Secretaria de Cultura, né? E, então eu sou um desses organizadores do Dia do Vizinho e do Natal. E o vereador lembrou do meu nome por esses eventos, que ele sempre está ajudando nós lá. E na comissão do estacionamento, desde o primeiro dia, nós fizemos reunião, briguemos com o prefeito e conseguimos metade do estacionamento de volta. Para concretizar a homenagem, o vereador entregou aos convidados diplomas de honra ao mérito. Me espelho e muito nessas pessoas que foram as pessoas que mostraram que toda luta que for em prol do bem comum e do bem coletivo, a gente não pode desistir nunca. Nós se sentimos assim, né, o trabalho feito sendo recompensado, sendo visto, né? E pelo Marcos, que é um vereador que ele tem uma visão mais ampla um pouco da sociedade, né, de atuação, do que nós que somos mais local ali. Então a gente se sente muito agradecido, né, por ele ter lembrado a gente, de ter feito essa lembrança, né, em nome da toda a comunidade do Ernesto Toqueto. O seu Marcos, ele é uma pessoa que ele sempre está atuante, está em cima, perguntando para a gente como é que está, como é que não está. Então eu considero ele uma pessoa assim, está sempre atuante a respeito com o nosso povo da Vera Cruz, e ele merece todo o nosso respeito pela dedicação com nossos pequenos empresários da Vera Cruz.
e ele está sempre dedicado e de olheiro nas nossas indústrias. Não é só o bairro Veracruz, é a minha e a nossa querida e amada Passo Fundo, no caso, que sempre vai estar no coração desse vereador e sempre procurando fazer a política do bem, a política voltada para a população e, como eu mencionei, o que for bom para Passo Fundo é bom para esse vereador. E o tema do Questão de Educação, que vai ao ar esta noite, é a espiritualidade. O convidado do programa é Eduardo Ferreira dos Santos. Realmente é uma inversão, muitas vezes no sentido de a interpretação dessa ordem, no sentido de que espiritualidade seja-se algo fantasmagórico, né? Mas na realidade nós estamos tratando do mundo invisível, que é um mundo que na realidade existe na sua máxima e que é o mundo real, pois o mundo invisível é o mundo daquilo que nós ideamos, aquilo que nós pensamos, e de acordo com aquilo que nós ideamos e pensamos, é aquilo que nós vamos projetar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, independente dos fatos que nos ocorrem no nosso dia a dia ou nas nossas manifestações diárias, se nós não nos envolvermos em demasia com os fatos, não nos apegarmos em demasia com aquilo que está nos acontecendo, mas deixarmos claro de que o que existe realmente é esse plano que ultrapassa, transcende essa ordem material, que nós vamos realmente conseguirmos chegar a um denominador que chama-se crer ou a fé na parte religiosa, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a sessão plenária. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.